Dominando o MikroTik, olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre Virtual Link, né, aí no SPF. Então, se você nunca viu na prática funcionando aí o Virtual Link, ou não entende como de fato funciona o Virtual Link, esse vídeo é para você. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, meu nome é Leonardo Vieira, eu sou instrutor oficial da MikroTik e consultor, e eu tô aqui hoje para te levar o melhor conhecimento, pai, o pai tá apto. Então bora lá pro laboratório que eu vou te mostrar um pouquinho mais qual é o cenário, né? Entenda o cenário, entenda o conceito, porque uma vez que você tem um conceito, independente de qual for o fabricante que você venha a operar, você vai saber aplicar o mesmo conceito, a mesma configuração, ainda que em outro fabricante. Bem, então aqui eu tenho um laboratório, né? Eu tenho 3 áreas, ok? Entenda comigo o seguinte: todas as áreas, elas têm que tocar a área backbone. Léo, o que seria essa área backbone? A área 0 aqui, ó. A área 0, a área backbone, ela é o coração do SPF. Ela sempre tem que existir, sempre tem que haver a área 0, a área backbone. E todas as demais áreas, elas têm que tocar a área backbone. Léo, mas por que o provedor ou a empresa utilizaria áreas? A ideia de utilizar áreas é reduzir cálculos SPF. Consequentemente, é possível também reduzir tabela de rota, entre outros fatores que a gente não vai levar aqui a fundo para o vídeo não ficar muito grande. Então, entenda que eu tenho aqui a área 1 e também tenho a área 2. Bom, os roteadores, né, quando eles estão aqui rodando o SPF, eles têm funções específicas, né, nomes atribuídos a eles em função que eles estão exercendo dentro da rede USPF. Por exemplo, R1, ele está redistribuindo uma rota default, uma rota para internet. Então ele é uma SBR. Já o R2, ele toca duas áreas, ou seja, ele tem uma interface ligada na área 0, tem duas interfaces ligadas na área 1. Ou seja, nesse caso ele é um ABR, assim como o R3, também um ABR, pois ele toca a área 1, toca a área 2 e aqui ele está tocando também a área 0, beleza? Os roteadores totalmente internos, totalmente dentro de uma área que não é a área backbone, são os IRs, tá? Eu não tenho aqui nesse cenário, mas quando eu tenho um roteador, por exemplo, totalmente dentro da área backbone, eles são os BRs. E aqui, esse cara, o R7, como ele também redistribui uma rota default, ele também é uma SBR. Bem, por que eu estou explicando isso? Porque o Virtual Link é feito justamente entre os ABRs, ou seja, é necessário você, dentro de uma rede, entender qual é a função de cada roteador, para na hora de fazer o Virtual Link, fazê-lo de uma forma, digamos assim, correta, que funcione, né? E antes de mais nada, Léo, o que seria o Virtual Link? Como eu citei, todas as áreas têm que tocar a área backbone. Perceba que a área 2, ela toca a área backbone utilizando aqui R3, ou seja, R6 está ligado a R3, R3 por sua vez está ligado à área 0, ou seja, a área 2 está tocando a área 0 por meio de R3. Assim como, por exemplo, a área 1 está sendo tocada a área 0 tanto por R3 quanto por R2. Ou seja, a área 1 toca a área backbone, a área 0. Só que entenda que pode acontecer a seguinte situação. Digamos que o enlace, né, digamos que a fibra, o que for, a comunicação entre R3 e R1, ela venha a se romper. Ou seja, esse trajeto de tráfego de dados aqui, essa comunicação de dados, ela venha a falhar. Com isso, o que aconteceria? A área 2 ficaria isolada. Como assim, Léo? A área 2 ficaria isolada? A área 2 agora não estaria tocando de forma direta a área 0. E como eu citei, todas as áreas têm que tocar a área 0 de forma direta ou indireta. De forma direta seria ele como o cabo que estava tocando, e a área de forma indireta seria aí usando o Virtual Link. Então agora, como não está tocando mais a área 0, que é a área backbone, nós precisamos fazer com que toque de forma indireta. E aí é necessário criar então um Virtual Link entre os ABRs. Quem são os ABRs nesse laboratório? R2 e R3. Então, fazendo um Virtual Link aqui entre R2 e R3, a área 2
estaria tocando a área 0, tocando a área backbone. É claro que isso sempre quando você for estudar, você vai encontrar nos livros dizendo que é uma solução paliativa. Não é para considerar isso como uma solução definitiva, ou seja, algo que você vai fazer e botar em produção e deixar para sempre. Não, é uma situação onde caiu ali, como foi o caso que a gente citou, e aí você fala, pô, a área 2 está isolada da rede, ela não está alcançando ali os demais destinos, eu desejo então fazer com que ela toque a área backbone, utilizando então o Virtual Link. Bem, antes de criar o Virtual Link, eu vou te mostrar aqui como está funcionando a rede. Nós vamos abrir, por exemplo, aqui o roteador R6, ok? O R6 é o roteador que está aqui, deixa eu só botar aqui, dimensionar na tela para não cortar a informação e a gente conseguir ver o laboratório ao mesmo tempo. Então o R6 é esse cara aqui. Nós vamos abrir a tabela de rota dele para ver como está a tabela de rota desse brother, da R6. Entenda comigo que eu tenho aqui, por exemplo, as redes LANs, as redes locais, por exemplo, das VPCs, eu estou utilizando a faixa 10.10.10.20, ou seja, 10 é do roteador 1, 10.10.20, roteador 2, 10.10.30, roteador 3, 4.0, roteador 4, 5.0, a LAN do roteador 5, ok? Além disso, nós temos as loopbacks. Nós temos aqui a loopback do 1, loopback do roteador 2, do 3, do 4, do 5 e diretamente aqui no equipamento a do 6. Bom, então o R6 nesse momento, ele está recebendo todas essas rotas, né? Todos os prefixos. Léo, mas você não disse que para criar áreas nós podemos reduzir tabela de rota? Só que nesse momento, para fazer um primeiro laboratório aqui, né? Nesse início de vídeo, nós estamos com as 3 áreas aqui como default. Ou seja, a área 1 ela é uma área default, a área 2 é uma área default. Quando você trabalha com áreas default, as áreas default ela recebe todo o tráfego, ela recebe todos os prefixos, todos os LSAs. Então ela consegue receber os LSAs das redes, né? Originadas, por exemplo, nas redes locais, que seriam, por exemplo, a loopback. Então isso é enviado para dentro da área default. Quando você trabalha com áreas, por exemplo, Stub, Total Stub ou NSSA, que também não deixa de ser uma área do tipo Stub, ela já tem comportamentos diferentes. Por exemplo, a Total Stub não recebe nada de outras áreas e aí sim haveria redução da tabela de rota. Mas voltando aqui no Virtual Link, para não ficar muito longo o vídeo e nem confundir a sua cabeça ainda mais, entenda que R6 nesse momento está recebendo tudo. Então agora o que eu vou fazer é simular a queda do enlace de R3 com R1. Então eu vou entrar dentro de R3 e aqui na interface, ó, vou desabilitar a interface que faz ligação direta com R1. Vai cair o meu inbox, né, em função do Rumon. Ó, já congelou, caiu. Beleza. Entrando agora em R6 para analisar a tabela de rota, eu percebo que R6 agora, ele não tem mais as demais rotas que vinha lá da área 0, da área backbone. Ele não tem a loopback 1, loopback 2, tá? Ele tem aqui uma rota default, né, apontando para R7, ou seja, nessa situação, o que está acontecendo, Léo? O que está acontecendo é que R7, ele tem uma ligação com o operador aqui e eu estou redistribuindo rota default. Se eu não tivesse redistribuindo essa rota ou não tivesse essa operadora, literalmente a área 2 estaria isolada, sem acesso à internet, tá? Bom, mas ainda que tenha acesso à internet, ela não tem acesso aos demais equipamentos da rede, né, como está vindo ali da área 0. Então, o que é necessário ser feito? Nós virmos aqui em Routing, OSPF, e aqui nós temos Virtual Link. Clicando no mais aqui no Virtual Link, ele me pergunta o ID do equipamento no qual eu vou formar essa adjacência, no qual eu vou me conectar, no qual eu vou utilizar o Virtual Link. Então, o Neighbor ID, vou colocar aqui a Loopback 10.10.255.2, porque eu usei como boa prática colocar o IP de Loopback como Router ID, aí fica fácil para a gente. Ele me pergunta também qual será a área de trânsito.
Entenda que a área de trânsito é a área pela qual eu vou passar. Ou seja, R3, né, ele vai levar R2, vai levar R6 da área 2 por meio da área 1. Ou seja, a área 1 é uma área de trânsito. Aproveito para dizer também que a área 1 não pode ser do tipo stub, ok? Para fazer esse trânsito. Então eu vou aqui falar que é a área 2. Estou em R6, estou errado, pessoal. Estou em R6 aqui. Eu tenho que abrir R3. Que é isso, rapaz? Eu nem tomei café da manhã, parece que estou tonto aí. Então vamos lá, Routing OSPF Virtual Link dentro de R3. Clico no mais. Eu estranhei que eu falei, pô, peraí, tava aparecendo só a área 2 como trânsito? Que negócio é esse? Mas é bom que você tá ligado aí no vídeo. Então entenda aqui que eu vou selecionar a área 1, sendo a área de trânsito. E o Neighbor ID é o 10.10.255.2. Eu não tenho um tipo de autenticação, eu poderia estar utilizando autenticação e aqui especificando o ID da instância. Eu estou usando a instância default e também não estou usando BFD. Bom, fiz em R3, agora eu tenho que acessar R2 e fazer o Virtual Link também. Venho aqui em Routing, o SPF, Virtual Link, clico no mais, e aí ele me pergunta a mesma coisa, né? Qual é o ID do dispositivo, do roteador, que eu vou formar essa comunicação. Então, eu vou colocar aqui o Neighbor ID, é o 10.10.255.3. E qual é a área de trânsito? É a área 1. Beleza. Feito isso, agora sim, acessando o R6, né? IP rota, nós podemos ver que agora chegou, ó, as demais rotas, beleza? Ou seja, tá chegando aqui a 10.10.255.1, 2, né? E assim por diante. Ou seja, eu tenho aí agora todas as LANs e todas as loopbacks vindo lá da área backbone, vindo lá da área 0. Beleza? Bom, se eu chegasse lá no meu... Deixa eu pegar aqui e deixar a IP rota aberta. Se eu chegasse lá no meu R3, né? E desativasse o Virtual Link em R3, voltando agora no dispositivo R6, perceba que imediatamente ele perdeu a comunicação, perdeu as rotas ali da área 0, perdeu comunicação com a área 0. Bem, vale a pena você aí na sua casa parar e fazer esse laboratório, entender como funciona o Virtual Link. É isso que faz a diferença do profissional que domina realmente o SPF para os demais que sabem apenas colocar para rodar. Então coloque aí em prática o que você viu aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal. Marque aqui o lembrete para você ser avisado todas as vezes que eu postar vídeos e se esse tipo de conteúdo é relevante para você. Se você já tinha usado o Virtual Link em algum outro cenário, comenta aqui embaixo. Quero saber um pouco mais sobre a sua experiência no dia a dia também com o Virtual Link. Um abraço, um excelente dia ou noite, à tarde e que Deus te abençoe. Valeu!